Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap. No último vídeo que nós postamos nesse canal sobre o 787, aqueles probleminhas que ele estava tendo, eu prometi para vocês que voltaria com uma atualização de um vídeo que nós já fizemos antes, em julho ou junho, falando da situação financeira das companhias aéreas e como é que elas estavam, como é que ia ser a retomada de voos. E agora em setembro, foi até bom dar uma adiada pequenininha de um dia aí, para a gente conferir alguns resultados financeiros que saíram nessa quinta-feira. Eu estou trazendo aqui uma informação bem quentinha para vocês, a informação completa, tem todos os dados das companhias aéreas brasileiras praticamente, né, menos a Latam, em agosto, setembro, como é que vai ser a queima de caixa, a retomada de voos e tudo mais. E nós vamos começar falando aqui da Gol, que é uma das companhias aéreas em destaque aí na retomada da aviação comercial brasileira, né, tomou totalmente o lugar da Latam. A própria Azul tomou o lugar da Latam, né, na retomada, e agora a Gol e a Azul estão brigando para ver quem transporta mais passageiros nessa retomada da aviação brasileira. Então vamos lá. Bom pessoal, a primeira companhia aqui que eu vou falar é a Gol Linhas Aéreas, logicamente, é a que o pessoal mais pergunta sobre a situação dela, uma das companhias que está mais clara a situação dela atualmente. Diferente da Latam, a Gol não pediu recuperação judicial até o momento que eu gravo esse vídeo no dia 10 de setembro. Esse vídeo sai amanhã no dia 1º, no dia 11º de setembro, no dia 11, e eu creio que a Gol não vai pedir recuperação judicial até lá, até porque a situação está controlada. Muito se falou em agosto da Gol sobre uma dívida que ela tinha com a Delta de garantidora, né, desse pagamento da dívida, de 300 milhões de dólares, que se a Gol não pagasse até o dia 31 de agosto, quem deveria pagar essa dívida é a Delta, e no caso essa dívida já foi renegociada, eles já fizeram... A Gol disse que fez o pagamento total, que essa dívida não existe mais, a Delta disse que essa dívida foi renegociada. Enfim, nós não sabemos corretamente o que aconteceu com essa dívida, só que a Gol até agora diz que não tem nada para pagar até 2024, nada relevante a esse valor de 300 milhões de dólares, corrigindo para o dólar atual, né? Seria mais ou menos 1,6 bilhão de reais, então teria um problemão, né, para a Gol pagar, porque isso pegaria o caixa inteiro da empresa. Essa dívida foi uma dívida contraída pela Gol em 2015, tem muito tempo, naquela reestruturação, daquela crise que nós tivemos no Brasil. Então, isso aí, pelo menos a Gol já se livrou por enquanto, pelo menos de acordo com o que a companhia está falando nos últimos dias, né? Agora, desde o final de agosto até o dia 10 de setembro agora, que ela lançou a atualização de investidor, essa dívida praticamente sumiu. Nós vamos falar sobre outros aspectos também da Gol que tá bem legal de conferir. Vamos continuando com o financeiro, né? Que a Gol teve 500 milhões de receita em agosto, uma alta significativa em relação a julho e junho, os meses, um dos piores meses da pandemia, né? O pior mês mesmo foi abril, seguido de maio, junho, julho. E além disso, as vendas já estão retomando, né? A Gol diz que teve uma alta de 28% nas vendas em relação a julho, no mês de agosto, então já teve uma retomada mais significativa. Com essa alta das vendas, a Gol logicamente conseguiu ter uma maior receita, essa maior receita já consegue dar uma sustentadinha ali na empresa, 500 milhões de reais, aliás, é muito dinheiro, dá para a Gol sobreviver tranquilamente com esse dinheiro aí durante um mês. Tranquilo? Bom pessoal, além disso, nós temos que a Gol tem 2,1 bilhões de liquidez no seu caixa, ou seja, os ativos imediatos que a Gol pode utilizar para pagar conta, uma dívida, qualquer coisa do tipo, é no valor de 2,1 bilhões. Bom, pessoal, é muito dinheiro, né? Considerando que a companhia aérea queima 6 milhões de reais por dia para manter as suas operações, e esse valor de queima de caixa tende a diminuir assim que as vendas de passagens aéreas vão aumentando. Vocês vão entender mais pro final aqui dessa parte da Gol que a gente está falando, por que as vendas vão aumentar e essa queima de caixa tende a diminuir durante o tempo, né? Então a companhia fica mais controlada. Eu já disse anteriormente que a Gol não tem nada para pagar de significativo até 2024, pelo menos de acordo com o que a companhia diz, né? Porque durante muito tempo eles meio que deixaram de lado essa dívida de 300 milhões de dólares que eles tinham para pagar dia 31 de agosto. Ou seja, a Gol está numa situação bem tranquila aí de operação. Cogitou-se no mês de agosto que ela poderia pedir recuperação judicial, só que sinceramente, pessoal, eu acho isso meio desnecessário, considerando o panorama da companhia aérea e como é que ela está recuperando o mercado na aviação agora. A retomada está muito mais rápida no Brasil, o foco da Gol sempre foi mais operações domésticas, então ela está numa situação bem tranquila. Mas vamos lá, a Gol diz que já devolveu 9 aviões esse ano e deve devolver mais 7 aviões, totalizando 16 aviões devolvidos. No final de agosto, a Gol tinha cerca de 130 aviões na sua frota,
Alguns estavam arrendados, né, subleasing e tal, mas muito poucos aviões. Mas o panorama geral é isso, a Gol deve terminar sim 2020 com mais de 100 aviões na sua frota, e se brincar ela deve receber mais alguns aviões 737 MAX já no início de 2021. Então ela acelera a substituição do NG pelo MAX, que é um avião muito mais eficiente, apesar de ter toda aquela questão da imagem manchada. Vocês podem conferir mais no card que a gente vai botar aqui em cima, fica mais fácil para vocês. Apesar disso, a Gol tem um valor que preocupa um pouco, porque ela tem quase 14 bilhões em dívida, tá? É uma dívida bastante alta que a Gol tem. É basicamente 1 ano e meio de operação da companhia em um período normal, sem pandemia. Então, é um valor bastante alto. Essa dívida tem que estar muito bem diluída, de acordo com a carteira da Gol. Eles não divulgam corretamente qual é a diluição dessa dívida ao longo dos anos. Mas essa dívida tem que ser de muito longo prazo para a companhia aérea se manter sustentável com uma dívida desse tamanho. Senão vai ficar protelando dívida e ficando pagando juros e mais juros a cada dia. Nós temos mais uma informação, que aí já pegando um pouco mais de trás, não desse relatório que saiu hoje, que no segundo trimestre, no pior período da pandemia, né, porque pegou ali agosto, maio e junho, foram os 3 piores meses da pandemia, falando sinceramente. A Gol teve um prejuízo de mais ou menos 2 bilhões, um prejuízo líquido, né? Então, na pior das chances, ela teve um prejuízo muito forte, quando ela ainda estava se mexendo ali, para não ter um custo operacional muito alto, diminuir salários, renegociar contrato de trabalho com os tripulantes. Agora a Gol já negociou esse contrato de trabalho com os tripulantes. A Gol, nas entrevistas que o presidente da Gol dá, o Kaknoff, né, o Paulo Kaknoff, ele disse que a Gol também já negociou com as empresas de leasing um pagamento utilizando horas de voo das aeronaves, porque atualmente a Gol está com 70 aviões em solo, daqueles 130 aviões que nós falamos anteriormente. Então, mais da metade da frota está em solo e a Gol está pagando por hora utilizada de cada avião. Aí a gente entra já, aproveitando esse gancho aqui, nós entramos na parte de voos e vocês vão entender por que tende, né, a diminuir o valor do que a companhia gasta para sobreviver, né, aquele valor de queima de caixa mensal. A Gol estava mais ou menos com 200 voos, um pouco menos de 200 voos durante o mês de agosto, né, 200 voos diários. E agora em setembro ela já está planejando operar cerca de 300 voos diários. Nós esperamos que a Gol opere cerca de 340 a 350 voos diários já em outubro. Então é um crescimento aí bem constante, né? 50, 100 voos a cada mês. O presidente da Gol já disse várias vezes que dá para terminar assim em 2020, pensando em operar em dezembro 20%, com 60%, desculpa pessoal, com 60% da malha prevista, né, das rotas previstas, dos voos previstos para um mês de dezembro normal, ou seja, comparando com dezembro de 2019, né, que foi um mês bastante agitado, como a gente pôde ver. Mas agora finalizamos a Gol, temos essa parte dos voos, né, crescendo 100 voos a cada mês praticamente. A Gol antes da pandemia tinha aproximadamente 800 voos diários, né, e a gente já está chegando na faixa da metade ali, dos 50%. Se a Gol anunciar agora, que ela ainda não anunciou, que espera operar 400 voos por dia em outubro, né, uma média de 400 voos por dia em outubro, aí ela já está voltando com 50% praticamente da sua malha que existia antes da crise, vamos dizer assim. Tranquilo, pessoal? Vamos partir para a Azul, que a gente tem mais assunto para falar nesse vídeo, que vai ficar um pouquinho longo que nem o outro. Bom, pessoal, se a situação da Gol já era tranquila, eu acho que a situação da Azul é um pouco mais tranquila ainda. A Azul parece que ia dar uma encolhida ali na malha, ia dar uma recuadinha, mas no caso ela disparou literalmente agora em setembro, outubro, ela tá jogando voo pra caramba no mercado e a gente espera que a companhia aérea se recupere mais rápido, tanto a Gol como a Azul. Mas vamos para a parte financeira da Azul, que é o que importa, vamos ver como é que tá a companhia aérea. Nós tivemos ali em meados de agosto uma notificação da Azul aos investidores, dizendo que tinha conseguido, na época, pegar aquelas dívidas que ela tinha e tanto os leases de aeronave também, que era um valor bastante alto, ela tinha que pagar em 12 meses cerca de 4 bilhões de reais aí, em lease, em dívida e tudo mais. A Azul conseguiu dar uma proteladinha para frente aí, outra companhia também que afirma que em 2023, 2024, que ela vai começar a pagar essa dívida que tinha anteriormente. Em relação ao leasing, a Azul já afirmou ali que ela fez uma negociação com seus lessores, e as lessoras estão cobrando por hora de voo utilizado da aeronave, ou seja, se você utiliza o avião 2 horas no dia somente, ou 3 horas, que é um número muito abaixo do que é geralmente utilizado um avião em tempos normais, né, não tempos de pandemia,
Nesse caso, você paga pelas horas utilizadas, não pelo dia utilizado do avião. No leasing, o que a gente tem basicamente? A gente tem uma parcela mensal que a operadora do avião, a companhia aérea, paga para a empresa de leasing, que é dona da aeronave, é como se fosse realmente um aluguel, um arrendamento do avião. E esse valor mensal, ele é um valor fixo, vamos dizer assim, né? Ele não tem muita variação, independente das horas de voo. Tanto faz se você ficou 15 dias com o avião parado no hangar, ou 15 dias operando com ele, ou 30 dias operando com o avião, tanto faz, você vai pagar o mesmo valor por aquela aeronave, tranquilo? Então aí já deu para entender que a negociação por hora de voo, tanto da Gol como da Azul, é uma boa escolha, é uma boa afirmação. Já a Latam, que a gente vai falar em seguida, a Latam tem muitos aviões próprios, então não deve ser uma companhia tão afetada por essa questão de leasing, mais por questão de dívida mesmo, de empréstimo, de financiamentos e de coisas desse tipo, vamos dizer assim. Além disso, da Azul ter renegociado, a Azul disse lá em julho, que a Azul não divulga dados assim mensais que nem a Gol, né? A Gol está divulgando dados como se estivesse em recuperação judicial, em forma mensal, né? De uma forma muito mais clara para o investidor, mas a Azul não está divulgando tão de forma mensal ou tão de forma recorrente esses resultados. Então, os valores que nós temos aqui são um pouco mais atrás. Os valores da Gol são de finais de agosto. Os valores da Azul são valores ali de julho. Tranquilo? Nós temos que a Azul tem 2,3 bilhões de caixa, basicamente. Mais ou menos ela tem isso aí. E nós só vamos descobrir quanto que ela tem de caixa de novo se eles lançarem uma atualização ou se eles divulgarem o relatório do terceiro trimestre. A gente vai descobrir quanto que a Azul ainda tem de caixa e quanto que eles estão faturando realmente nesses últimos meses, né? Porque os dados de julho de faturamento não contam porque a retomada foi muito maior em agosto e setembro do que em julho, vamos dizer assim. Então a Azul tem 2,3 bilhões de reais em caixa, de liquidez imediata, assim como a Gol também. A Gol tem 2,1 bilhões, a Azul tem 2,3, então mais ou menos ali no mesmo patamar. Só que a Azul está queimando um pouquinho menos de caixa, né? Enquanto a Gol, agora que ela está conseguindo queimar somente 6 milhões de caixa por dia para manter suas operações, né? Manter os seus voos diariamente ali, a Azul está queimando cerca de 3 milhões de caixa, ela estava queimando em julho. E como o mercado está retomando, aquilo que eu falei anteriormente, logicamente a Azul deve estar queimando muito menos caixa nesse momento, depois renegociou dívidas, leasing e tudo mais. Então a queima de caixa da Azul deve estar um pouquinho menor, não tanto, mas deve estar um pouquinho menor, porque a companhia está um pouco mais acelerada aí agora em relação ao mês de julho, que foi um mês bastante ruim realmente, não foi um mês tão legal. Uma coisa legal, nós falamos da frota da Gol, né, naquela situação ali, nós vamos falar da frota da Azul agora. Nenhuma companhia aérea brasileira recebeu um avião novo durante a pandemia, mas a Azul foi a única que recebeu o avião novo. A Gol nem a Latam receberam aviões novos, mas a Azul recebeu realmente 2 aviões novos. Um é um A320neo, que já estava fabricado pela Airbus, e nas próximas semanas a Airbus deve entregar um A321neo para a Azul, que esse também é outro avião novo, que já estava pronto já em março, e que, como foi tudo paralisado, né, virou uma confusão louca, a Airbus só está conseguindo entregar esses aviões agora para a Azul. Concluir esses aviões, né, vamos dizer assim. Eles estavam estocados, agora o primeiro A320neo já chegou no Brasil, o 21 ele vai chegar nas próximas semanas e vai integrar a malha da Azul. Ao mesmo tempo, a Azul está repassando 2 aviões que operavam na TAP, que eles estavam por subleasing, né, eles estavam operando na TAP através de subleasing. O que seria o subleasing, né? A lessora original do avião no caso, a Azul, que ela paga esse avião e ela aluga esse avião de novo para a TAP, ou seja, faz meio que um caminho ali entre as duas companhias. As duas companhias já foram bastante parceiras e a gente também fala sobre isso, né, que no meio tempo do anúncio de resultados, vamos dizer assim, a Azul quebrou a parceria com a TAP ali no início de agosto. Bom, e esse valor é de mais ou menos 90 milhões de euros que a Azul tem a receber até 2026. O montante de 10 milhões de euros é um montante a ser pago imediatamente pela TAP, né? A TAP teve que pagar o governo português, porque o que aconteceu com a TAP? A TAP era pertencente a um setor privado e setor público ao mesmo tempo, né? Só que o setor privado tinha metade das ações. Quem era o setor privado? David Lima, que nós conhecemos, e o Humberto Pedrosa, que é um português. O David Lima saiu da sociedade com a TAP, e ao mesmo tempo a Azul, que também tinha ações na TAP, né, indiretamente ali através do Atlantic Gateway, que era o grupo do Lima, né, a Azul também retirou as suas ações da TAP. Então o governo português pagou para o Lima sair, pagou para a Azul sair,
e a Azul vai receber esse montante de 10 milhões de euros imediatamente, já deve ter recebido esse dinheiro, falando sinceramente para vocês, mas eles vão receber outros 80 milhões de euros até 2026. Então foi um baita negócio, né? Considerando que o euro está 6 e tanto aí. Não era uma parceria que estava dando muito certo nos últimos meses, vamos dizer assim, porque a TAP tinha dado um baita de um prejuízo para a Azul no início do ano. E olha que não estava nem começando a pandemia ainda, né? Em janeiro já você estava falando desse prejuízo aí. Então é um fator bem de risco mesmo. Então teve esses aviões devolvidos, 2 aviões E-Jets que operavam na TAP, e a TAP devolveu para a Azul, e a Azul conseguiu repassar esses aviões para outra pessoa, vamos dizer assim. E também, conversando com o presidente da Azul ali no evento da Azul Conecta, né, eu tive um tempinho ali para conversar com o presidente da Azul, John Rogerson, e ele afirmou que 3 aviões devem ir, 3 aviões E-Jets, né, Embraer E-Jets, de primeira geração, 195, eles devem ir ainda nesse trimestre, até final de setembro, para a Breeze, né, que é a companhia aérea do David Lima, a nova companhia, nos Estados Unidos. Então, a Azul está conseguindo reduzir a sua frota através do cumprimento desses contratos, né? Porque esse contrato com o David Lima, da Breeze, era um contrato existente há meses e meses e meses. Esse contrato foi firmado em 2019, antes da Azul receber o primeiro E2 dela, o primeiro avião de segunda geração fabricado pela Embraer. Então, assim, esse contrato está sendo cumprido, apesar de tudo, pelo menos por parte do Lima, né, da Breeze. A Breeze espera iniciar as operações em 2021, porém ela precisa de alguns aviões antes para fazer a certificação da companhia aérea, que nem aconteceu com a Azul aqui no Brasil também, que ela pegou um E-Jet um pouco antes de iniciar as operações para fazer a certificação. Inclusive, esse E-Jet na época era do David Lima, tá? Esse E-Jet não pertencia à Azul, vamos dizer assim. Só alguns outros, né, que foram participar da frota logo depois, vamos dizer assim. Tranquilo, pessoal? Falamos um pouquinho de frota. A Azul tem mais ou menos 140 aviões na sua frota, tem aviões cargueiros, tem Caravan também, dá para considerar os Caravans, então ela acaba tendo mais aviões, né? Já tem perto de 160 aviões na sua frota, cerca de 160 aviões atualmente na sua frota. Devem sair esses 5 aviões E-Jets, né, de primeira geração, e depois esses aviões vão sair mais e mais, e a Azul adiou as suas entregas de aeronaves da Airbus, exceto aqueles aviões que já estavam prontos, e também adiou as entregas de aeronaves também através da Embraer. Então tá bem tranquilo, não tem avião novo para receber e tem avião saindo, dá para adaptar a demanda ali tranquilamente dentro da companhia aérea. E a Azul também está usando alguns aviões desses para carga, coloca aí, editor, uma foto do A330 transportando carga, tem o A320, também tem um E-Jet que virou cargueiro. Bota a foto aí, editor. Essa foto aí é pelo pessoal da própria Azul que mandou pra gente. É muito interessante, inclusive, esse conceito, é o primeiro cargueiro jet no mundo feito dessa forma, né? Logicamente, as outras companhias adaptaram essas aeronaves para transportar carga durante a pandemia, só que não dessa forma que a Azul tirou praticamente todos os assentos do avião. Aí nós vamos passar para aquela parte que nós falamos da Gol, né? Falamos dos voos da Gol, da retomada, de como isso influenciava no caixa. Agora a gente vai passar para a parte dos voos da Azul, que é a parte mais interessante e dispara um pouquinho, que nem eu falei no início do vídeo, dispara um pouquinho do que a Gol estava fazendo até então. Bom, pessoal, nós tivemos anteriormente que a Gol estava operando mais ou menos 195 voos em agosto, a Azul operou uma média de 300 voos em agosto, que foi bastante diferente. Nesse mês de setembro que eu estou gravando o vídeo, nos dias mais movimentados, que provavelmente foi no feriado agora, a Azul estava fazendo cerca de 405 voos diariamente, né? Então é um crescimento bastante significativo, né? Assim como a Gol estava crescendo na base de 100 voos ao mês, a Azul também está crescendo na base de 100 voos a mais por dia, a cada mês que se passa, né? E realmente essa meta se estabelece meio que na Azul, porque em outubro a previsão da Azul já é de realizar 505 voos diários na sua frota, né, utilizando sua malha. Isso já é mais de 50% dos voos disponíveis antes da crise que a Azul realizava. Então, assim, é uma recuperação bastante vigorosa, né? Ela coloca 100 voos diários a mais a cada mês que se passa. É mais ou menos o que a gente está vendo na recuperação da Gol, só que a Gol está um pouco atrás, a Azul está um pouco na frente. Logicamente, a Azul opera alguns aviões menores, né? Então é capaz que ela coloque mais frequências em alguns destinos, porque ela opera TR, E-Jet, e em algumas cidades ela está indo até com Caravan, né, agora. Então, realmente é um incremento muito significativo. E nós podemos também colocar aqui que a Azul ela opera muito voo regional em comparação com a Gol, né? Tem muito mais voos regionais do que a Gol, por exemplo. Então nós temos que a Azul consegue ter um ticket médio um pouco maior nessas passagens. Então esses voos que eu estou citando aqui devem ter um reflexo muito maior na malha da Azul
no financeiro da Azul, vamos dizer assim, do que no financeiro da Gol, porque a Gol ela trabalha mais na ligação ali capital-capital, tem uma concorrência muito absurda e bruta, mas a Azul ela trabalha mais no regional, onde na retomada agora em muitas cidades ela está operando praticamente sozinha, vamos dizer assim. Principalmente quando ela chega com o cara num lugar. Bom, pessoal, chegou a hora de falar da Latam, né? Porque estamos seguindo um pouco mais a sequência que a ANAC divulga ali de mercado de aviação brasileiro. Vamos falar um pouco da Latam agora, que é a companhia aérea era maior do Brasil, né? Até chegar a pandemia. Bateu a pandemia, deu um probleminha na Latam ali, ela até entrou em recuperação judicial, depois a Latam Brasil entrou na recuperação judicial do grupo Latam. Enfim, temos um problemão criado aí financeiro para a Latam. Vamos dizer assim, pessoal, que a Latam tinha cerca de 1,6 bilhões, ou bilhão, de dólares no seu caixa ali no encerramento do mês de julho, né? Bom, e além de ter esse caixa todo, né, a Latam, esse caixa é para sustentar o grupo, tá, pessoal? Não é só para sustentar a Latam Brasil, não. Então a gente tem um caixa muito pequeno em relação às outras companhias aéreas do Brasil, vamos dizer assim. Porque as companhias aéreas do Brasil, elas operam apenas no Brasil, elas não operam na Colômbia, no Peru, no Chile, tem a Argentina agora, a Latam está fechando a Latam Argentina também, no meio da pandemia, tem a Latam Brasil também, que era uma das mais lucrativas, né, era a que mais gerava alguma coisa no grupo, e agora nós temos o grupo nessa situação, né. Inclusive saiu uma informação hoje, vou compartilhar para vocês daqui a pouco, que pode deixar a Latam numa situação um tico complicada, porque ela estava contando com esse dinheiro, mas agora não vai ter mais. E no final de julho, a Latam tinha cerca de 1,6 bilhão de dólares no seu caixa, convertendo aí com o dólar atual, tinha mais ou menos 7 bilhões de reais na sua conta, vamos dizer assim. Então é um valor significativo, mas as operações da Latam são bem maiores que as operações da Azul e da Gol comparativamente, né? Porque eu estou falando de valores do grupo inteiro. Além disso, a Latam ela tomou um baita de um prejuízo, vamos dizer assim, em julho, né? Porque ela tinha um caixa legal no final de julho, mas com esse prejuízo que ela tomou em julho, a gente não sabe como é que está a situação em agosto e agora em setembro, depois que se passaram vários dias, né? Porque ela tomou um prejuízo de aproximadamente 240 milhões de dólares em julho. É muito dinheiro para você tomar de prejuízo no mês só. E, logicamente, se ela continuar a tomar um prejuízo desse montante, né, o caixa da companhia vai queimando tão rápido que ela não tem dinheiro até final do ano. Então é uma situação bastante complicada da Latam, porque ela está trabalhando basicamente para ter a sobrevivência, né? Com um prejuízo diário muito maior do que o reportado pela Gol e pela Azul, né? Um prejuízo da Azul está até legal, o prejuízo diário, né? O tanto que ela gasta de caixa para manter as operações diariamente. O da Latam já está muito maior, está na casa dos 15 milhões de dólares, está um valor absurdo, realmente assim. E além disso, nós temos uma situação, e vamos dizer assim, né, pessoal, que nem eu falei agora nessa parte do início do vídeo da Latam, dessa parte da Latam do vídeo, a Latam tinha um importante mercado aqui no Brasil, um dos mais rentáveis, um que mais injetava receita na empresa, e agora ela está como última colocada, né, na retomada dos voos domésticos. Os voos internacionais ainda estão bem engatinhando, mas os voos domésticos ela está em última colocada, ali com 180, 190 voos diários, então é bem distante do que a Azul e a Gol, por exemplo, estão colocando de voos diários. O que pode salvar a Latam é que ela tem muita força no mercado de carga e também a receita mensal da companhia aérea foi muito significante em julho. Enquanto a gente tem uma receita ali que a Gol está reportando agora em agosto, uma receita de cerca de 500 milhões de reais, a Latam em julho teve uma receita de mais ou menos 215 milhões de dólares. Então é uma receita para um mês de julho, que não foi um mês legal, que nem eu estou falando nesse vídeo inteiro, foi uma receita até legal, dá para desenvolver ali. Se ela conseguir crescer um pouco mais em agosto, porque os dados de agosto ainda não foram divulgados, ela consegue ter uma margem melhor ali em relação ao prejuízo. Enfim, pessoal, é uma situação que pode ajudar a companhia aérea a ter uma receita tão boa assim. Além disso, uma ótima notícia que a Latam pode ter é que a despesa operacional, por enquanto, não está muito alta, está na casa de 360 milhões de dólares ao mês, né, essa despesa operacional, ou seja, uma despesa para manter as operações, pagar funcionários, equipamentos, aviões que está utilizando e tudo mais. E a Latam tem muitos aviões próprios. Ok, que com aviões próprios agora na crise não dá para fazer nada, porque ninguém quer comprar avião novo.
Mas esses aviões próprios você pode vender para um banco, fazer um leasing deles, e para isso ter mais caixa. Chegou a parte de falar daquela notícia que realmente foi muito impactante, né? Porque a Latam está precisando de dinheiro o mais urgente possível para compor o caixa da empresa, que um juiz da vara de falência dos Estados Unidos, que nós chamamos também de vara de recuperações judiciais, porque não podemos dar essa dubiedade ao nosso público, porque a Latam realmente está em recuperação judicial, não em falência. A gente entende como processos diferentes. A falência, a empresa já não está mais conseguindo sobreviver. A recuperação judicial, a empresa ainda está operando, trabalhando, se recuperando ali para pagar suas dívidas, vamos dizer assim. A vara de falência lá, eles tomaram uma decisão que não autorizou a Latam a pegar um empréstimo de cerca de 2,4 bilhões de dólares. Esse empréstimo seria realizado por um grupo de investimento de riscos e também pelos acionistas atuais da companhia, basicamente a Qatar Airways e a família Cueto, né, que ia realizar esse empréstimo, mais o grupo de investimentos de risco, porque quem realiza empréstimo para uma empresa que está em Chapter 11, né, em recuperação judicial, tem prioridade em receber esse montante de dinheiro aplicado na empresa logo depois, vamos dizer assim, né? O quanto antes dos credores que já estavam, que a companhia já estava devendo antes de pedir recuperação judicial. Então, assim, é um montante muito significativo, principalmente considerando o que a Latam tem de caixa atualmente, né? Seria muito mais do que a Latam tem de caixa, quase que o dobro do caixa da Latam atualmente, e faria muita diferença. Agora a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver se o juiz vai autorizar que a Latam pegue esse empréstimo, porque o que houve lá era uma prioridade de pagamento de dívida que a Latam não tinha colocado na solicitação dela de retirar esse empréstimo, vamos dizer assim, e agora eles vão ter que refazer a solicitação e pedir de novo para o pessoal lá, para o juiz, né, para aprovar ela realizar esse empréstimo. Então, esse empréstimo pode salvar literalmente as operações da Latam, tanto em 2020 como 2021, porque aí vai sobrar caixa para ela queimar do jeito que ela quer, até ela começar a ficar rentável, né? Algo previsto lá para o final de 2021 e início de 2022, onde a Latam pode estar mais rentável do que está atualmente, e sem tomar esse prejuízo mensal imenso que a gente viu em julho aí, que até deu um susto. Na hora que a gente fez a notícia, eu falei, eita, esse prejuízo aqui está um pouquinho alto se a gente for converter a moeda. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deu um resumo, desculpa por ser um vídeo muito longo, mas é um vídeo bastante técnico, muitos números. Mas num panorama geral, num resumo geral da aviação brasileira, a Latam é que está em mais risco, logicamente, né? Apesar de ter mais aviões próprios e uma estrutura muito maior, muito mais patrimônio, né? Vamos dizer assim. Mas nós estamos no meio de uma crise, ninguém quer saber muito disso, a não ser os bancos, no caso de alienação de patrimônio, né? Algo que não aconteceu até o momento na Latam, diferente do que aconteceu na Avianca Brasil. Gol e a Azul estão mais ou menos empatadas ali, mais ou menos na mesma situação, a Azul queimando um pouco menos de dinheiro do que a Gol, mesmo antes da Gol anunciar esses resultados atuais. A Latam numa situação mais crítica. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários, se inscreva no nosso canal e até mais. Deixa o joinha aí embaixo.